E aí, gente? Tudo certinho com vocês? Tô aqui de volta dessa vez para a gente continuar falando agora na parte de gerenciamento de memória, C++. E o gerenciamento de memória, pelo C++ ser uma linguagem que é uma complementação da linguagem C, ou seja, você pode pensar que o C++ é linguagem C mais várias coisas, né? Então tudo que a gente tinha de gerenciamento de memória em linguagem C vai também servir para a linguagem C++. Então, por exemplo, aqui, vamos criar nosso esqueleto include IOStream, torna 0. E aqui, para demonstrar a parte de gerenciamento de memória, eu vou criar uma classe de teste. Então, class teste. E aqui, como público, eu vou colocar duas funções, que vão ser o construtor da classe, teste. No construtor, eu simplesmente vou imprimir dizendo que a classe foi construída na memória, std cout, classe inicializada na memória. stdngl. E eu vou criar também o destrutor da classe. stdcout, classe destruída. Para quem não se lembra, o construtor da classe vai ser sempre a função que vai ser executada quando a classe é instanciada na memória. Então, a primeira coisa que, quando você manda instanciar uma versão dessa classe na memória, ele vai executar na hora essa função aqui, que é o construtor. E o destrutor, para quem não se lembra, é uma função que vai ser executada quando o compilador ordenar que a instância que você tinha na memória seja destruída. Isso acontece, por exemplo, no final do escopo de funções. Então, sempre que a sua classe precisar ser liberada da memória, essa função aqui, o destrutor, será executada. Então, para exemplificar isso daqui, vamos criar uma instância dessa classe. Então, teste, meu teste. E só para ver que ele de fato está executando o construtor e o destrutor, vamos compilar. G++, deixa eu deletar aqui, ó, del memoria.exe. G++ memoria.cpp -o memoria.exe. Não podemos esquecer do ponto e vírgula depois da definição de classe. Memoria.exe. E olha só, classe inicializada na memória e classe destruída. Então o que aconteceu? Ele entrou aqui na função main, ele instanciou uma versão da classe teste com o nome meu teste. E uma vez que ele instanciou essa classe, ele executou na hora o construtor da classe. Ele retornou 0 e saiu da função. Então, na hora que ele sai da função, ele saiu do escopo e todas as variáveis que foram declaradas dentro desse escopo são liberadas da memória. Isso inclui, é claro, a variável meu teste. Liberar da memória a variável meu teste significa que a classe vai executar a função destrutora da classe. Essa daqui, indicada com um tiozinho na frente. É a mesma coisa que um construtor, só que o tiozinho na frente indica que é um destrutor. Ok? Então, com isso daqui, a função, a classe, ao sair do escopo da função, vai ser liberada da memória. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, stdcout, finalizando o programa, só para a gente ver que, de fato, é o que está acontecendo aqui. Compila, executa, e olha só, ele inicializa a classe, executando aqui, ó. Depois ele imprime finalizando o programa, que é essa linha.
E depois, quando ele termina o programa e sai do escopo, ele libera a variável meu teste da memória. E quando ele libera, ele executa, antes de liberar, o destrutor da classe. E o destrutor imprime classe destruída. Agora, pode acontecer que nós vamos querer que a nossa classe sobreviva a vários escopos, ou seja, que seja passada para outras funções, que seja, por exemplo, a gente pode considerar como uma variável global ou algo do tipo. Ou seja, nós vamos querer que a minha variável aqui, meu teste, por exemplo, não seja alocada no stack, porque no stack as variáveis são liberadas da memória assim que elas saem de escopo. Nós vamos querer que essa variável aqui seja alocada no heap, ou seja, na memória livre do seu sistema. E nesse caso, quando você sair do escopo, essa variável, a variável vai sumir, mas aquela parte reservada na memória vai continuar lá. Então, por exemplo, vamos criar aqui um escopo diferente para vamos ver. Vou criar um outro escopo aqui, ó. Aí eu crio um teste, meu outro teste. Certo? Então o que vai acontecer aqui? Ele vai criar meu teste, essa variável. Essa variável, meu teste, vai chamar o construtor, então vai imprimir classe inicializada. Ele vai entrar aqui e vai criar outra variável, então ele vai chamar novamente o do construtor, agora dessa outra classe. Quando terminar o escopo aqui, ele vai tentar liberar da memória essa variável. Portanto, ele vai chamar o destrutor dessa classe. Ele vai imprimir essa mensagem. E quando ele terminar aqui, ele vai chamar o destrutor de meu teste, que vai imprimir classe destruída novamente. Então, quando a gente for executar, o que vai acontecer? Ele deve imprimir essas mensagens aqui duas vezes. Depois vai imprimir classe destruída. Depois, finalizando o programa. E por fim, vai imprimir classe destruída novamente. Vamos compilar. Memória.exe. Olha só. Como eu falei, ele executa duas vezes o construtor. Certo? Constrói uma vez, constrói duas. Termina o escopo, ele chama o destrutor da classe. Então, ele chamou o destrutor da classe. Imprime finalizando o programa. E quando ele sai desse escopo, ele executa o destrutor de meu teste aqui, que imprime essa última linha. Agora, digamos que eu queira que esse meu outro teste aqui seja acessível aqui fora. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável inteira chamada de x. Então, olha só. Se eu colocar aqui meu outro teste.x igual a 12, e aqui embaixo eu colocar std_cout meu outro teste.x std ngl, meu programa vai dar erro. Por quê? Como eu saí desse escopo, essa variável aqui foi liberada da memória. Então, uma vez que eu tentar acessar essa variável fora do escopo, meu programa vai reclamar que essa variável não está definida. Então, vamos compilar. Olha só. Erro. Meu outro teste não está declarado neste escopo. Porque uma vez que ele sai do escopo, ele libera essa variável da memória. Só que digamos que eu queira que essa variável aqui, meu outro teste, de fato, persista através dos escopos. Na linguagem C, a gente faz isso alocando essa variável na heap, na memória livre do seu sistema. Você faz isso utilizando a função, nesse caso aqui, você precisa criar como ponteiro, porque a função malloc devolve um ponteiro, e no caso aqui a função malloc
ela aloca na memória livre do seu sistema, no heap, uma certa quantidade de memória, um número inteiro que eu tenho que passar aqui. E para isso a gente passa normalmente size off e aqui a gente passa o nome da classe. Isso daqui vai criar um ponteiro e vai criar lá na memória livre uma estrutura que vai representar essa classe que a gente tem aqui. Então a gente vai poder fazer o quê? Uma vez que a gente tem esse ponteiro aqui, eu vou poder desreferenciar ele, ou utilizando o operador seta, a gente pode acessar por aqui. E qual que é o compromisso que a gente tem que ter quando a gente utiliza a função malloc? O malloc vai alocar na memória, na memória livre, uma certa quantidade de memória para a sua estrutura de dados. Só que como a gente vai querer que isso aqui sobreviva aos escopos, a gente vai precisar informar quando que isso aqui vai ter que ser removido da memória. Porque caso contrário, aquilo ali vai ficar ocupando memória para sempre. Para sempre até reiniciar o sistema, ou quando o seu sistema operacional verificar que aquela memória já não está sendo utilizada pelo seu programa. Então, se você utiliza malloc e você esquece de utilizar a função free para liberar esse endereço da memória, você tem um problema de vazamento de memória. Que a gente quer sempre evitar. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um ponteiro também. Ponteiro para teste. Ptest. E olha só, eu vou passar o endereço desse ponteiro que eu criei aqui para ptest. Ptest igual meu outro teste. Os dois são ponteiros, então não tem problema simplesmente passar um para o outro. Agora, o que vai acontecer? Eu joguei o endereço de memória desse meu outro teste aqui, que foi alocado para ptest, que está aqui fora. Coloquei o valor, meu outro teste, e eu saio do escopo. Se eu sair do escopo, todas as variáveis que foram declaradas dentro do escopo vão ser liberadas da memória. Portanto, essa variável aqui, meu outro teste, vai ser liberada da memória. Porém, o espaço alocado na heap vai continuar lá, até você utilizar a função free para liberar de fato isso da memória. Então, se eu vier aqui agora e chamar aqui, ó, ptest, e tentar acessar o valor de x lá dentro, ele vai conseguir. Então, mesmo eu tendo saído do escopo, a gente tem uma estrutura de dados que sobrevive aos escopos. Então, se eu salvar isso aqui, ó, vamos compilar. Conversão inválida de void. Ok. Então eu tenho que fazer um casting. Ou seja, eu só aloquei a quantidade de memória, mas eu preciso forçar que aquilo seja uma estrutura de dados. Então por isso eu coloco aqui um casting para poder transformar aquela estrutura de dados em tipo teste. Essa classe aqui. Agora se eu chamar aqui, ó, memória.exe, a gente vê que ele acessou o valor 12 que eu tinha passado aqui, ó, dentro desse escopo. Então a gente tem o quê? A gente tem uma estrutura de dados que sobrevive aos escopos. O problema é que eu preciso, em algum momento, finalizar essa estrutura liberando ela da memória. Então posso vir aqui, ó, free ptest. E com isso, eu resolvo o problema de vazamento de memória. Memória.exe 12. Só que você tem que notar a seguinte coisa.
Nota que classe inicializada e classe destruída só foi executado uma vez. Então, quando você cria aqui, você tem que executar, quando você cria utilizando malloc, você precisa executar o construtor da classe manualmente. Então, eu tenho que vir aqui, ó, meu outro teste, teste. Eu chamo o construtor da classe. E aqui, antes de liberar a classe da memória, eu preciso chamar o destrutor da classe. Ptest, teste. Meu outro teste. Ok. Tá. Size of a. Então, quando você cria a estrutura de dados utilizando malloc, a gente vê que ele não executa o construtor. Quando a gente libera da memória aqui, ele não executa o destrutor da classe. Então, para contornar esse tipo de coisa, a linguagem C++ nos fornece uma outra maneira de alocar memória na heap, na memória livre do sistema, que é através do operador new e o operador delete. Por exemplo, essa mesma instrução que eu fiz aqui, eu posso escrever ela como teste meu outro teste igual a new teste. Vamos comentar isso daqui. E aqui no lugar de free, eu vou utilizar o operador delete. Meu outro teste. Ops, compila. Então, para poder, se você utilizou o new para criar uma variável na memória livre, você utiliza a função delete para remover essa estrutura de memória da memória livre. E quando essa estrutura for removida, antes de remover, ele vai executar o destrutor da classe corretamente. Então, da mesma forma que na linguagem C nós tínhamos a dupla malloc e free para alocar e remover coisas da memória livre, na linguagem C++ nós vamos preferir o operador new e delete para criar e remover coisas da memória livre, porque o operador new e o delete ele faz exatamente o mesmo papel que o malloc e o free, com o extra de que ele executa os construtores e os destrutores de classes. Ok, gente? Então essa que é a ideia do new
e do delete. Então, relembrando, se você utilizou o nil em algum lugar do seu programa, em algum lugar você precisa utilizar o delete, senão você tem um problema de vazamento de memória. Ok, gente? Então, o próximo ponto que nós temos que falar aqui é da parte de ponteiros inteligentes, na qual eles vão lidar automaticamente com essa parte de delete aqui. Então, você vai poder utilizar, vai poder criar coisas na memória livre, na heap, e o próprio C++ vai gerenciar esses ponteiros para você de forma que, se você esquecer de deletar, ele mesmo deleta para você. No caso, nesse caso, para ponteiros inteligentes, você nem vai precisar, de fato, chamar o delete. Ele mesmo faz tudo para você. Ok, gente? Então, a parte de gerenciamento de memória é basicamente isso daqui.